Então, prazer todo mundo, eu sou a Carol, eu sou jovem semente do Instituto Semear, e aí jovem semente é o apelido carinhoso, né, que a gente ganha quando vira um bolsista do Instituto. Então, eu entrei lá em 2018, quando passei na faculdade, e desde então tento sempre me manter próxima do Semear para ajudar o Instituto e para, acho que o que o Semear fez por mim, tentar fazer isso por outros jovens também, ajudar a desenvolver aí outros jovens, igual o Semear vem me desenvolvendo. Então, eu vou estar aqui hoje para ajudar vocês com o que for preciso. Se tiverem algum problema aí, pode me marcar aqui no chat embaixo, me mandando mensagem que eu vou respondendo vocês. E a gente vai ter aqui com a gente hoje a Tactile, que é uma super empresa aí de tecnologia, que já está próxima do Semear tem um tempinho. Então, no começo do ano, eles participaram aí do Summer, que é um estágio de férias que a gente faz no Semear, sempre em janeiro e fevereiro. E no Summer desse ano, a Tactile estava lá como mentora de um dos desafios. Então, eles são super próximos, assim, do Semear, dá para ver que eles realmente colocam uma energia muito boa em tudo que eles fazem, assim. Acho que vocês vão gostar aí do treinamento. E a Tactile, então, é essa empresa de tecnologia que foca muito na criação de softwares e de aplicativos mobile. E eles têm muito forte a questão do cuidado com o usuário com o público-alvo, né? Em outras palavras, que é justamente o tema do nosso encontro de hoje. Então, acho que a galera aqui dessa sala foi muito, muito sortuda por ter caído aqui com a Tactile. Então, de fato, aproveitem o treinamento. Se tiverem algumas dúvidas, podem ir mandando no chat, a gente vai ter momentos específicos para tirar ao longo do treinamento. Mas espero que vocês curtam. Vou chamar aqui então a Ju, que é quem vai estar aqui com a gente hoje, vai dar o treinamento para a gente. E é isso, qualquer coisa vão mandando aí no chat e curtam bastante o treinamento e a gente se fala no final do treinamento para trazer alguns recadinhos para vocês, tá bom? Então, Ju, pode vir para cá, se apresentar aí para o pessoal. E aí, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Juliana e a Carol falou tanto da Tactile que eu tô até um pouco ansiosa agora. Ai, meu Deus, muita responsa. Mas, enfim, vou compartilhar minha tela com vocês e vamos começar. E aí, Xará, tô vendo os comentários, hein? Tá, beleza. Estão vendo a minha tela? Dá Deu para ver, um Ju. 5, então perfeito. Vamos começar. Então, pessoal, como a Carol super comentou com vocês, eu trabalho na Tactile e, na verdade, para mim é um super prazer estar conversando com vocês hoje, porque, de fato, né, a Tactile, eu diria, é uma empresa de tecnologia, a gente tem um cuidado e uma atenção muito maior para a experiência digital, sobretudo mobile, né, aplicativos e tal. E eu diria que na Tactile a gente tem três grandes áreas. Tem essa fase inicial, que é quando a gente tem um conceito, a gente tem uma dúvida, algum cliente quer resolver alguma coisa, mas eles não sabem muito bem se estão no caminho certo ou não. Então é esse momento de pesquisa, né? Eu vou chamar de pesquisa. Depois que o projeto ele engrena e a gente entende que sim, a gente está no caminho certo, aí entra para uma pegada mais de implementação. Então, aqui é onde tem um time mais de design e os desenvolvedores. E a gente também tem uma terceira pegada que é um pouco mais de acompanhamento desse produto, né? Então, seria o designer de produto, junto com um PO e outras pessoas, que é para pensar na evolução desse produto ao longo, enfim, da sua vida. E eu atuo justamente nessa fase inicial. Eu acho que ela é uma das mais divertidas e mais relevantes. Então, é por isso que eu super topei conversar hoje com vocês para tentar entender um pouco melhor como, então, imergir no seu público-alvo. Antes de começar, eu só queria trazer um pouco essa metodologia chamada Double Diamond, né, ou diamante duplo, porque ela, independente da metodologia que você vai seguir, sabe? Seja design thinking, seja design sprint, tem vários nomes, mas de forma extremamente macro, é isso aqui que todas as metodologias estão pondo em prática, que é esse double diamond. Acho que vocês já tiveram um pouco na aula anterior, mas eu só quero retomar, porque, de novo, é super, super, super importante, porque ele sempre vai te ajudar a entender onde você está e o que você precisa fazer nessa fase. Então, primeiro ponto, por que ele tem esse nome, né, de duplo diamante? Ele está basicamente descrevendo o formato que essa metodologia tem, né, que são esses dois quadrados, como eu comentei anteriormente. E por que dois quadrados? Porque, de novo, ele está tornando visível, ele está mostrando o que se é esperado de cada uma dessas fases. Então, por exemplo, nesse primeiro círculo à esquerda,
é quando você vai começar o projeto. Às vezes você tem uma dor ali, você acha que você encontrou alguma oportunidade interessante, você identificou assim alguma coisa, mas você não sabe muito sobre aquele assunto. E aí, por isso, o seu primeiro passo sempre tem que ser pesquisa. Tem pessoas que vão direto para a ideação, mas não, o seu primeiro passo sempre tem que ser pesquisa. E aí, por que essas setas indo para fora? Porque aqui é onde o seu conhecimento vai se expandir, sabe? Você sabia um pouquinho só sobre aquele assunto e pesquisando, o leque do teu conhecimento vai abrir, beleza. O problema é que com muita informação você não consegue ir para nenhum lugar, certo? Por isso que você tem sempre que ir afunilando. E como vocês podem perceber, tem essa seta de vai e volta, né? Então você não vai pesquisar, digamos assim, para sempre, para só no final você tratar toda essa informação. Você está sempre indo e voltando. Você pesquisa, descobre um monte de coisa, sintetiza esses conhecimentos, aí volta, vê o que está faltando, pesquisa de novo, sintetiza. Enfim, você faz isso até você chegar nesse círculo do meio. Eu tinha um professor da faculdade que ele falava que o círculo do meio é justamente o coração do problema. Quando você chega no círculo do meio, você sabe para quem você tá fazendo, né? Para quem você está fazendo esse projeto, você sabe quais são as necessidades dessas pessoas, as vontades. Você sabe, além disso, o que já existe no mercado. Você sabe as limitações da sua equipe, você sabe os potenciais da sua equipe, e só aí que você pode ir para a fase de ideação. Então, assim, eu não quero dar muito spoiler, né? Mas sem essa fase inicial, que é a pesquisa e a sintetização, que é, enfim, a definição, basicamente não existe inovação, tá? Porque você vai estar sempre criando em cima do que você sempre sabe. E aí, beleza, eu não quero me estender muito, mas aí a gente vai para esse segundo quadrado. Tem muitas pessoas que acham que essa fase de ideação, ao invés de um quadrado, é uma seta reta, né? Porque eles falam, não, já sei aqui qual que é a dor do meu usuário, vou fazer uma solução só e pronto, vai dar certo. Tipo, gente, não. A primeira ideia que a gente faz, eu acho que vocês vão ver nos próximos treinamentos, a primeira ideia nunca é melhor, sabe? Geralmente ela é mais superficial. Enfim, vocês têm que criar várias opções para depois ir prototipando e colocando na mão das pessoas, ver o que elas acham, até de fato você chegar nesse seu círculo final, que é quando você está com aquele produto um pouco mais encaminhado. Tendo isso dito, a gente vai partir então para a nossa primeira dinâmica, a primeira atividade. Eu vou pedir então para a Carol dividir vocês em quartetos, vou dar para vocês uns 5 minutos ou 4, enfim, e nessa conversa eu quero que vocês pensem e discutam um pouco o porquê de fazer pesquisa. Por que vale a pena fazer pesquisa? Beleza? Pode ser? Então, 5 minutinhos, quartetos, discutindo ali porque, o porquê dessa fase inicial. Isso que eu já dei alguns spoilers, hein, pessoal? Então vamos tentar pensar em umas coisas diferentes. Beleza? Eu falei que o fundamento da pesquisa basicamente é desenvolver um projeto seu que vise aprimorar a sua área de forma a beneficiar a sociedade. Então é meio como a gente promete quando a gente se forma na faculdade, né? Sempre pesquisar, trazer o bem para a sociedade, fazer um certo progresso. E é exatamente isso um dos papéis da pesquisa. Com isso você consegue trazer inovação, garantir que as coisas não fiquem estagnadas e trazer novas soluções, de fato. E estudar o que já existe, para questionar o que já existe também. Boa, acho que é muito importante ter esse pensamento crítico, né? Não só ir absorvendo, mas ir entendendo o que significa esses aprendizados, sabe? Super legal, tô vendo que o pessoal também tá mandando aqui no chat, né? Que a pesquisa tá não só no início, mas ela tá ao longo do projeto. Super concordo com vocês. Eu acho que eu vou comentar isso mais para frente, né? Mas eu acho que a pesquisa ela nos ajuda muito a tomar decisões. Então, quando a gente sentir ali meio inseguro, é quando a pesquisa volta, né? Exatamente, na tomada de decisão. Mas alguém quer compartilhar? Qualquer coisa vocês vão jogando aqui no chat, e depois a gente volta para esses pontos. Mas beleza, vou compartilhar a tela aqui de novo. Então, gente, eu vou comentar aqui, eu vou trazendo os pontos que vocês trouxeram ao longo dos comentários. Então, primeiro ponto é aprender diferentes aspectos de um tema. Então, assim, quando a gente tem
uma ideia de que a gente vai atuar num determinado problema, a gente só sabe, é meio óbvio, né? Mas a gente só sabe o que a gente conhece. E é através da pesquisa que a gente vai conseguir enxergar aquele tema sob diferentes pontos de vistas. Então, de novo, é isso que faz o nosso olhar se expandir em relação àquele assunto. Um outro ponto extremamente importante é que, como eu comentei anteriormente, é justamente a pesquisa que vai possibilitar a gente a criar soluções inovadoras e relevantes. Por que inovadoras? Porque a gente vai ver o que já foi criado e a gente não vai passar semanas, meses tentando desenvolver alguma coisa que depois você vai olhar para o lado e, puta, olha só, aquela empresa está fazendo exatamente o que eu queria fazer. E um outro ponto relevante. Por que relevante? Porque na pesquisa, quando a gente fala de pesquisa aqui, vai ficar um pouco mais claro mais para frente, mas é diferente da pesquisa de escola, pesquisa acadêmica, e aqui é uma pesquisa muito mais qualitativa. Então aqui a gente vai conversar com os nossos usuários e vai entender o que essa pessoa de fato precisa, sabe? Linkando com o próximo ponto. Você é diferente do seu usuário. Às vezes a gente tem uma ideia e a gente fala, meu, eu estou criando esse produto que é como se fosse para mim, sabe? Porque eu tenho essas dores e para mim esse produto resolveria e tá tudo certo. Deixa eu só. Às vezes a gente pensa isso, né? Puta, é um produto para mim, se eu gosto dele, deixa eu já começar a desenvolver que tá tudo certo. E não é verdade, isso não acontece. Você inovador, você empreendedor, pessoa empreendedora, 99,9% das vezes é diferente dos teus usuários. Primeiramente porque você já tem um perfil empreendedor e você curte, e assim, você se interessa por aquele assunto, sabe? Você se interessa no nível muito pessoal, você quer que aquela ideia dê certo. Por isso, você toleraria qualquer problema que aquela solução apresentasse, porque você está tão apaixonado por ela que você está meio cego para os erros. Mas quando você vai conversar com outras pessoas e as outras pessoas começam a cutucar a sua ideia, é quando ela de fato vai crescer, sabe? A gente precisa ouvir as outras pessoas, não só criticando o que a gente acha que vai dar certo, mas também nos mostrando, nos apresentando novas possibilidades. Um outro ponto, o foco, quando a gente fala de pesquisa para desenvolvimento de produto ou serviço, que é o objetivo do nosso papo hoje, a gente tem um olhar muito, muito, muito mais intenso nos porquês do que nos quantos. Então, assim, isso significa que a pesquisa que a gente faz para buscar uma inovação, ela é qualitativa. A gente vai conversar com as pessoas e, geralmente, como a gente está buscando comportamento, pode ser uma amostra, pode ser um grupo pequeno, de 5 a 8 pessoas. Quando a gente está buscando um dado quantitativo, aí tem que ser, tipo, milhares de pessoas. Minha única consideração com o quantitativo é que quando a gente está começando um projeto, é muito mais importante entender, como eu falei, comportamentos, os porquês e como as pessoas fazem as coisas, do que saber a quantidade. O projeto nessa fase, ele é tão embrionário, ele é tão inicial, que você não tem ainda material para poder te ajudar a coletar os números. Quando eu falo de números, eu estou falando de métricas. Eu estou falando quando um site ele já está no ar há tanto tempo, por exemplo, e aí você consegue ver quantas pessoas estão clicando aqui ou quantas pessoas estão clicando ali. Próximo ponto é a redução de risco, que o Tony falou super bem. Quanto mais tempo você passar desenvolvendo um projeto, mais caro ele vai ficando. Então, quando você descobre que você está no caminho errado, logo no início, isso te salva muito recurso e isso te salva também muito tempo. Então, você fazer a pesquisa no início do projeto, garantir que você está no caminho certo, enfim, ele traz esses benefícios. E como eu também comentei anteriormente, eu acho que esqueci o nome dele, desculpa. Thales, eu acho. A pesquisa, ela ajuda muito na tomada de decisão. Quando em diversos momentos do projeto, você vai ter que escolher se você vai pelo caminho A ou se vai pelo caminho B.
se você não está bem munido, se você não está bem fundamentado, o que você vai fazer? Você vai escolher aleatoriamente, você vai ter a sorte, a chance de dar ruim é muito grande, né? Então, por isso que as pesquisas vão te ajudar a tomar decisões. Podemos para o próximo, Carol. Então, quero mostrar para vocês como que a gente faz pesquisa. Pode ir para o próximo. Fazer pesquisa, ela geralmente tem esses 6 passos. Então, tem uma escritora chamada Erika Hall, tá no link no final da apresentação. Ela escreveu um livro super bom chamado, eu não lembro direito qual é o nome em português, mas é como se a ideia fosse pesquisar apenas o suficiente. Quando a gente está fazendo pesquisa para desenvolver um produto ou um serviço, ela é uma pesquisa que ela só deve servir para te trazer respostas, sabe? Ela não é uma pesquisa acadêmica que você vai pesquisar um mundo para depois você nem chegar a agir em cima daqueles dados, né? Geralmente na pesquisa acadêmica você só pesquisa e apresenta. Então, não, no design, no desenvolvimento de produto ou serviço, você só vai pesquisar o suficiente para te ajudar de forma confiante, confiável, a tomar uma decisão. E a pesquisa, então, tem 6 passos. Primeiro, vocês precisam definir um problema. Quando eu digo definir o problema, é assim: o que eu estou pesquisando? Por que eu estou pesquisando isso? Se não, você entra naquele buraco negro de recomendações do YouTube, sabe? Você clica aqui, aí clica ali, de repente você não sabe nem o que você estava pesquisando no início, e você não sabe o que você aprendeu daquela pesquisa. Então, assim, desde o início você tem que deixar bem claro o seu objetivo. O que eu quero descobrir nessa minha pesquisa? Segundo ponto é você selecionar a abordagem. Então, para cada dúvida que você tem, existem várias diferentes técnicas de pesquisa, né? Tem a pesquisa secundária, que foi comentado por alguém aqui, que é ver os artigos científicos que foram feitos sobre aqueles assuntos, né? Que é buscar fontes confiáveis. Tem entrevista, tem observação. Então, você tem que descobrir, você tem que decidir como você vai fazer para descobrir aquela dúvida. E já eu vou mostrar diferentes formas de fazer isso. Um outro ponto é se preparar para a pesquisa, né? Então não é só falar, vou observar, pronto, feito. Não, tem uma preparação, você tem que decidir como você vai fazer, quando você vai fazer, enfim. Aí tem a coleta de dados, que é o ato, né, de você estar realizando ali, colocando a mão na massa. Tem a análise dos dados, não é só pesquisar e depois fechar ali o caderno, o computador e falou, tá feito. Não, você tem que analisar e depois de analisar, você ainda tem que consolidar. Consolidar é como se fosse resumir, colocando os destaques daquela pesquisa. E respondendo, né, a dúvida aqui no chat, se eu tive dificuldade de implementar cultura. Eu acho que eu nunca passei por esse contexto, sabe? Porque as empresas que eu fui, eu geralmente buscava um lugar que tinha essa cultura mais forte. Na verdade, eu lembro que eu fui para um lugar primeiro, onde eles não... Eu tentei, sabe, eu falar pro pessoal, tipo, vamos não criar a sua solução, vamos tentar entender o perfil dessas pessoas, fazer jornada, sei lá o quê. Eles não entenderam muito o valor que isso tinha, e eu tomei como lição que é um pouco mais fácil ir para um lugar onde essa cultura já está bem estabelecida, e por isso que eu fui para Tectile e eu me dei super bem lá. E validações de um ambiente que o pessoal não quer fazer. Meu Deus, tá. Deixa eu ver a segunda metade. Realmente o pessoal não quer fazer. Então, isso é difícil, né? Porque tem pessoas que elas não enxergam o valor. Aqui, essa pesquisa, e não só pesquisa, né? A metodologia ágil, etc., ela tá muito em cima do fazer rápido, fazer rápido e aprender rápido. Aquele falhar, fail fast. Tipo, fale rápido. Tudo bem se você falhar, mas se você aprender se você aprender algo daquela situação. Sugestão que talvez você possa fazer. Talvez seria... Cara, tem uma série de artigos, tem alguns livros que eu comento no final, que ele tem um livro super bom, eu posso botar depois no final também,
que ele tem um capítulo exclusivo sobre como conversar com as pessoas que não acreditam na pesquisa. Lá tem algumas respostas que talvez pode te ajudar a guiar essa conversa difícil. A diferença da pesquisa de projeto e a pesquisa acadêmica é que a pesquisa acadêmica, às vezes, ela é muito mais densa e extensa. A pessoa vai ler vários artigos científicos, mas quando eu falo vários, é uma quantidade muito maior. Enfim, e quando eu falo de pesquisa de projeto, não seja uma pesquisa superficial, sabe? Mas como eu falei que a gente sempre vai e volta naquele diamante que eu mostrei, você pesquisa um pouco sobre, eu vou mostrar daqui a pouco a diferença, aí você começa a desenvolver, testa, vê se está no caminho certo ou não. Basicamente, a pesquisa de projeto, você não está querendo provar uma verdade, você não está querendo provar um ponto. Quer dizer, você está querendo provar se o seu produto dá certo. Por isso, você só tem que saber o suficiente para dar os primeiros passos para o seu projeto. Isso vai ficar mais claro ao longo das dinâmicas. E já eu respondo as fontes para fazer pesquisa. Carol, vamos para o próximo. Então, como eu comentei, o primeiro passo é planejar, é definir qual é o problema. Próximo. E uma das atividades que a gente na TechTile sempre gosta de fazer, sempre que possível, é fazer esse mapeamento para entender e começar a enxergar o que a gente já sabe e o que a gente ainda não sabe e precisa descobrir. Né? Tem uma versão um pouco mais detalhada desse conceito que se chama matriz CSD, C de certeza, S de suposição, né? Como se fosse uma hipótese, e D de dúvida, mas é que eu simplifiquei para certezas e preciso descobrir, porque é basicamente a mesma coisa e é mais claro. Então, como que isso funciona, né? Você senta com a sua equipe, e aí você fala, olha, pessoal, a gente quer fazer um projeto, então, eu já vou falar em cima da próxima atividade que vocês vão ter que fazer, tá? Então, vamos supor que a gente está junto aqui, o cliente, ele traz geralmente, eu falo cliente porque como eu trabalho, a TechTile sendo uma agência, geralmente o desafio vem de fora. Mas no caso de vocês teriam essa motivação aí de trabalhar num projeto em específico. Mas vamos supor que, então, o cliente veio e falou, olha, pessoal, eu quero que vocês, então, façam uma solução aí para estudantes na fase de quarentena, certo? Aí a gente sentaria, então, com a nossa equipe e ia começar, então, a mapear o que a gente sabe que a gente precisa descobrir, certo? Então, são duas colunas e cada coisa é como se fosse um post-it à parte. Então, indo para o próximo slide, a gente vai para a nossa próxima atividade. Vou passar esse desafio para vocês, né? Então, de novo, dividindo vocês em quartetos, eu quero que vocês pensem um pouco, né? Puta, se nós quiséssemos fazer uma solução para estudantes na quarentena, aí que eu vou chamar de universitários, tá? Poderia ser pessoal do ensino médio, poderiam ser crianças, mas só para a gente ter um escopo um pouco mais definido, né? Um perfil um pouco mais definido. Então, vamos lá. Se a gente quisesse fazer uma solução para estudantes na quarentena, o que eu sei e o que eu preciso saber? Então, se vocês estiverem com papel e caneta, eu quero que vocês, então, nesses grupos, comecem a construir essas duas colunas, sabe? De coisas que vocês sabem sobre esse tema e de coisas que vocês precisam saber sobre esse tema. Faz sentido? Podemos? Valeu, valeu, valeu. Legal, pessoal. Então, a gente conversou um pouquinho sobre, né, esses dois lados, o que nós sabemos, o que nós precisamos saber. Por favor, Carol, próximo. E no final, o ideal seria a gente começar a ter alguma coisa um pouco nesse formato, sabe? Então, enfim, essas duas colunas. Eu fui levantando algumas coisas, mas eu queria pedir para vocês mandarem aqui no chat outras coisas que vocês disseram que são certezas. Então, por exemplo, uma certeza do momento é que ninguém está indo à escola, certo? Enfim, como ninguém está indo à escola, uma outra coisa que a gente sabe é que existem várias ferramentas online que estão disponíveis para tentar ajudar nesse processo. Talvez uma outra certeza seria que nem todas as pessoas
tem acesso a essas ferramentas, né, digitais, por exemplo. Uma outra certeza aqui foi que... Exato, bom ponto, Manuela. Outro ponto é que, se eu estou falando de um estudante universitário, talvez não é 100%, né? Mas eu coloquei aqui como, por exemplo, provavelmente as pessoas dividem espaço com outras pessoas. Beleza, mas a certeza não é nem assim tão importante. O que de fato vale a pena aqui são essa segunda coluna que é o preciso descobrir. Então, o que eu não sei? Eu não sei qual é a rotina das pessoas pós-Covid, não sei o que está disponível aí. Eu sei que existem coisas disponíveis, mas eu não sei o que existe. Um outro ponto legal aqui que comentaram é a questão do engajamento. Como que eu posso engajar essas pessoas a estudarem se elas estão em casa? Eu não sei qual é o espaço de trabalho, não sei como é estudar em casa, não sei o que é bom, o que é ruim e tal. E enfim, e agora que eu sei o que eu preciso descobrir, eu já tenho um foco, sabe? Eu vou dividir a minha pesquisa em partes para tentar responder essas dúvidas que eu fui levantando. Próximo. E aí, beleza, né? Como então que eu vou obter respostas a todas as perguntas que eu levantei ali? Eu levantei só algumas, eu vi que vocês colocaram muito mais. Mas e aí, o que a gente faz agora? É aí que existem algumas variadas técnicas de pesquisa, existem várias, tá? Eu só vou tocar nas 3 principais. Próxima, Carol. Que eu vou falar da pesquisa secundária. A pesquisa secundária também é conhecido como... Puta, tem um termo certo, mas é como se fosse desk research, como se fosse pesquisa de você sentar e olhar o que foi feito. Então tem essa pesquisa, geralmente são artigos científicos, mas podem ser outras coisas também. Já eu comento sobre. Tem entrevistas com usuários e experts. Assim, entrevista é uma das coisas que mais traz insight nesse momento. E tem observação. Observação também, Amanhã agora nessa fase... eu falo com o pai, mano. Nessa fase de Covid, observação fica um pouco difícil, né? A não ser que você tenha alguém na tua casa Quiser, meu que... pai vai, mano. Enfim, pessoal, vamos tentar mutar o microfone aí. Mas, enfim, observação é difícil a gente não estar no ambiente para poder ver as pessoas, sabe, fazendo as coisas. Mas talvez mais para frente a vida vai voltar pseudamente ao normal. Já eu falo sobre observação. Então, beleza, eu vou passar por essas três técnicas e aí a gente tem uma pausa, beleza? Então, próximo. Falando então um pouco sobre pesquisa secundária. Próximo. A pesquisa secundária, ela é importante porque ela nos ajuda a saber o que já foi feito sobre aquele assunto, sabe? Se a gente só sair pesquisando, não estou nem falando de pesquisando, né? Se a gente sair entrevistando as pessoas, é importante, vai trazer aprendizados, mas saber o que já foi descoberto sobre aquele assunto é muito rico. E além de ser muito rico, a pesquisa secundária também é muito boa, como se fosse um aquecimento, sabe? Para ajudar a gente a ir para as entrevistas muito mais preparado e muito mais contextualizado sobre aquele assunto. Tendo isso dito, o que a gente faz então? O primeiro ponto é ter o objetivo definido, né? Então eu tenho várias dúvidas, você não vai responder todas de uma vez só. Você vai escolher uma e você vai falar, beleza, como que eu vou descobrir essa informação? Eu não lembro quais eram um dos exemplos. Como é a rotina pós-Covid, por exemplo? Ou melhor, as ferramentas disponíveis, certo? Tendo as ferramentas disponíveis como meu objetivo, eu vou começar a pesquisar o que já existe. Eu não vou encontrar as ferramentas disponíveis em livros, não vou encontrar ferramentas em artigos. Talvez eu encontre em fóruns, talvez eu encontre em rede social, talvez eu encontre dando um Google, sabe? Tipo, ferramentas para estudar em casa. Então, assim, dependendo do seu objetivo, você vai buscar num lugar diferente. Por exemplo, se um outro desafio que eu estou querendo responder é como engajar as pessoas, se eu estou falando de engajamento, talvez eu possa pesquisar artigos científicos que falam sobre isso, ou eu posso buscar livros, como motivar as pessoas a fazer sei lá o quê. Né? Então, de novo, dependendo do objetivo que eu tenho, eu vou buscar a ferramenta que melhor responde aquela dúvida. E
como eu comentei, né? Então, a pesquisa ela é muito boa para ajudar você a entender melhor esses conceitos básicos sobre o tema. Tá, então é isso. Próximo. Observação. Observação. Só um case do caso anterior. Recentemente, eu estava e ainda estou trabalhando num projeto um projeto pessoal sobre um produto que ajude as pessoas a reduzir o desperdício de alimentos, né? Então, como ajudar as pessoas a reduzir o desperdício. E aí, a pesquisa secundária foi fundamental. E ela foi fundamental porque nessa pesquisa eu descobri que, por exemplo, eu fui fazendo a pesquisa, né, de entrevistar as pessoas, e ao longo da pesquisa eu descobri que as pessoas desperdiçam alimentos porque elas não sabem o que tem nas suas geladeiras, nas suas despesas. E aí, fazendo a pesquisa, eu descobri que se você ir no mercado e escanear o seu cupom fiscal, esse sistema já sabe tudo que você comprou. Tem, enfim, o lado de proteção de dados e tem esse lado de, puta, será que eu vou compartilhar todos esses dados com o produto? Mas, enfim, eu descobri que essa ferramenta é possível. Então, veja só, tem uns insights muito legais que a pesquisa secundária pode trazer. Tinha uma vez um outro projeto que eu estava que era compartilhamento de conhecimento. E quando eu estava fazendo compartilhamento de conhecimento, eu tive um pouco esse desafio de como engajar as pessoas a compartilhar conhecimento. E aí, dessa vez, eu tive que ir para artigo científico. E quando eu estava lendo artigo científico, ele falava como a autonomia ajudava as pessoas a se sentirem engajadas. Aí tinham várias técnicas de gamificação, sabe? Tipo, técnicas que os jogos usam para poder te deixar lá dentro. Então, enfim, o Wikipedia, não diria que o Wikipedia é a fonte mais confiável. Se você quiser dar uma pincelada no início para ir se familiarizando, eu não tenho nada contra, mas eu não usaria o Wikipedia como sua ferramenta final. Fontes que eu uso, eu considero confiáveis. Cara, tem eu queria lembrar o nome do site agora. Como eu estudei na USP, a USP tinha um site que era uma biblioteca aberta. Posso buscar o site e mandar depois para vocês. Era tipo Dédalus, sei lá. E aí lá, quando eu jogava uma palavra-chave, o Google, Google Escolar, Google, puta, alguém lembra? Se alguém lembrar, joga aí. Ai, minha luz tá difícil, né, gente? Eu já acendo. Tá. E aí, Google Acadêmico, perfeito. Você joga a palavra-chave lá, surgem os artigos, sabe, que são daquele tema, e enfim. Então, isso é o que eu tinha para falar sobre pesquisa secundária. E, enfim, sabe, a pesquisa super traz benefícios para a pesquisa. Agora, observação. Observação também é bastante interessante. Com o Covid agora está meio difícil, mas talvez em alguns contextos pode, enfim, aparecer oportunidade para você utilizar essa ferramenta. Carol, próximo, por favor. Tá, de novo, primeiro passo é definir o objetivo. Eu sempre vou bater nessa tecla. Você tem que ter muito claro na tua mente o que você está querendo observar e o que você está querendo descobrir. Então, o que é a técnica de observação? Observação é você se colocar no contexto onde aquela coisa está acontecendo. Então, por exemplo, teve um projeto que a gente estava fazendo na Tectile, que era para uma startup de mobilidade urbana. Vou chamar ela de, sei lá, mobilidade. Em questão, por conta de, né, LGPD, que é proteção de dados, a gente não pode comentar, mas enfim, mobilidade. E aí, a gente se dispôs a ir para as estações de trem, de metrô, pontos de ônibus, terminais, para enxergar o movimento, sabe? Entender. Então, o que é observação? Você se colocar nesse contexto onde a atividade que você está querendo descobrir está acontecendo. Então, primeiro ponto, deixar o seu objetivo claro. Depois, planejar a observação. Você não vai falar, vou observar, sair de casa, estou observando. Não.
por exemplo, nesse projeto, a gente queria entender como que era o horário de pico. Então, o horário de pico, você vai lá ali das 5 às 6, 6, 7, não, tô zoando. Mas você tem que planejar e você tem que saber onde você vai ficar posicionado, sabe? Então, você vai ficar então é no momento e no espaço onde as coisas estão acontecendo. E aqui é importante porque uma das coisas mais interessantes que vocês vão perceber ao longo dessa pesquisa qualitativa é que as pessoas vão falar uma série de coisas, mas elas não vão fazer o que elas dizem. E elas não estão mentindo para vocês, elas não estão querendo te enganar. É que muitas vezes elas não percebem o comportamento que elas têm. Eu já vou contar outro case que vai tornar essa ideia um pouco mais clara. Mas o ponto é o seguinte: quando vocês forem observar, primeiramente vocês têm que, então, beleza, definir o objetivo, planejar a observação. Chegando lá, vocês têm que observar e capturar o que você está vendo. Então, não é e o que eu quero dizer com isso? Não é um momento de você olhar e já ir tomando conclusões, sabe? Por um momento inicial, você tem que chegar lá para absorver. Porque se você já tomou uma decisão logo do início, já tomou uma conclusão logo do início, você vai enviesar, você vai distorcer completamente o que você está querendo enxergar. Sabe? Quando eu falo para vocês, estejam abertos ao que vocês estão enxergando, tudo que vocês estão olhando, vocês estão entendendo. Mas a partir do momento que vocês querem comprovar um ponto específico, é como se vocês começassem a escolher o que vocês querem ver. Por exemplo, isso aqui que aconteceu é exatamente o que eu precisava ver. Aí você anota. Aí tem uma outra coisa que acontece que não está muito alinhado com o que você quer fazer. Aí você fala, não, mas essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. Aí você ignora. Sendo que não, você tem que olhar tudo para depois tomar uma decisão. E quando vocês estiverem fazendo observação, vocês têm que prestar atenção em comportamentos e objetos, né? Então, o que está presente naquele contexto? Na estação, a gente tem os bancos, a gente tem os quiosques, a gente tem as pessoas. E quais são os comportamentos, sabe? As pessoas saem da escada rolante, param no quiosque e saem correndo para pegar o ônibus. Ou elas ficam sentadas, ficam esperando amigos, ficam olhando, sabe, o seu entorno. E aí, depois desse momento, é sempre importante no final vocês refletirem sobre o que vocês observaram. Não vão embora sem essa consolidação e sem essa análise. E aqui um case breve que eu queria trazer para vocês foi o dessa startup, que eu vou chamar de mobilidade, que no início eles tinham uma ideia e eles queriam muito provar um ponto, sabe? Eles queriam, tipo, a gente acha que o caminho, a resposta certa é fazer um aplicativo para ajudar as pessoas a chegarem do ponto A ao B usando diferentes opções, não só ônibus ou sei lá, a pé ou de carro, mas também usar o patinete, quando o patinete estava em alta, usar a bike, se tiver uma bike por perto, usar um Uber ou um 99. O ponto é que o Google Maps já faz isso, né? Mas eles meio que ignoraram e eles estavam muito assim, fascinados e acreditando naquela ideia. A gente fez rapidinho, a gente testou o protótipo, não deu certo, só que quando a gente estava na fase de observação, a gente percebeu uma dor muito latente das pessoas, que é, elas saem, as pessoas, assim, no transporte, elas sempre estão, ou geralmente estão com pressa, né? E aí as pessoas, elas paravam no quiosque e compravam alguma coisa ali, e aí elas tinham que sair correndo para pegar o ônibus ou o metrô. E aí você viam pessoas perdendo o ônibus e ficavam, enfim, putas com aquilo. E aí foi quando teve esse insight, onde a gente tentou ali propor uma solução em cima dessa dor, né? Como então facilitar essa etapa da jornada das pessoas. Enfim, olha só como observação importante. Então, próximo. Eu vou tentar ser um pouco mais objetiva, que eu tô vendo que o tempo está se estendendo. Mas espero que esteja fazendo sentido para vocês, pessoal. Beleza, entrevistas. Entrevistas, como eu comentei, é uma das minhas técnicas favoritas. E aqui, quando eu falo entrevista, eu falo tanto com o seu potencial usuário, como também com stakeholders, né, que são as pessoas especialistas naquele assunto. Próximo. Então, para que serve uma entrevista, né? Ela serve para você conseguir identificar
você entender um pouco melhor o contexto das pessoas, você vai entender um pouco o comportamento, as motivações por trás desses comportamentos, quais são as dores que as pessoas enfrentam, quais são as gambiarras que elas usam para tentar solucionar essas dores. E aí, então, beleza. Isso é o motivo de você usar a técnica entrevista, né? Só que aí, quando você vai entrevistar, você tem que, ainda um pouco antes de você definir o seu objetivo, você tem que saber com quem você quer conversar. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um aplicativo, ou um produto, não vou nem falar de aplicativo. Aplicativo é natural para mim, porque eu mexo muito com isso. Mas imagina que eu esteja fazendo um serviço, às vezes, ou produto, para um ciclista, porque eu vou abrir aqui uma nova ciclofaixa, ciclovia, aqui numa avenida principal. Sei lá. O que eu preciso nesse momento é conversar. Eu estou falando agora do usuário. Com quem eu precisaria conversar nesse momento é com a pessoa que anda de bike. Eu não vou conversar com a pessoa que gosta da ideia de andar de bike ou nunca andou. A não ser que o meu objetivo seja descobrir o porquê essa pessoa ainda não andou de bike. Entendeu? Então, assim, eu lembro até que tinha outro livro da Erika Hall, aquele que eu comentei, né, de Só Pesquisar o Suficiente, que ela falava assim, que quando você está conversando com a pessoa certa, suas perguntas podem até ser meio ruins, sabe? Tudo bem, a pessoa ela gosta tanto daquele assunto, ela tá tão por dentro daquele assunto, que ela vai te dar as respostas certas. Mas se você conversar com a pessoa errada, não importa o que você vai perguntar para a pessoa, porque a resposta dela não vai ser útil para você. Né? Então, assim, você tem que ter muito claro, então, para com quem você quer conversar e o que você quer descobrir daquela conversa. E aí, nesse momento, é onde você começa a mapear, né, qual que é o perfil ideal e quais são os extremos. Se eu for pensar em tempo, eu geralmente dou preferência pro perfil ideal, que são aquelas pessoas que usariam o seu produto. E depois da pausa eu acendo a luz, tá? Eu tô vendo agora que tá super escuro. Mas, às vezes, conversar com os extremos também é bastante interessante, porque eles são tão mais exagerados sobre aquele assunto que eles vão te trazer novos insights, novas ideias, eles vão, às vezes, verbalizar uma dor que o público ideal não falou. Então, assim, se vocês tiverem tempo, é sempre legal, talvez, conversar com uns 4, 5 do ideal e talvez 1 ou 2 extremos. Tendo isso dito, ainda antes da entrevista, então você já sabe com quem você vai conversar, você vai definir os objetivos daquela conversa, e aí você tem que planejar a entrevista. Planejar a entrevista é tanto planejar o dia, planejar o horário e preparar um roteiro. O roteiro é como se fosse um guia da conversa. Não precisa ser um roteiro a ponto de você ler palavra por palavra ou memorizar palavra por palavra da pergunta, mas é um roteiro para garantir que você vai cobrir todas as suas dúvidas. E ainda antes da entrevista, é sempre importante vocês irem em 2 pessoas. 2 pessoas porque uma pessoa vai ser responsável por facilitar a conversa, conduzir a conversa, fazer as perguntas, e a segunda pessoa vai ficar 100% focada em tomar nota. Por que é importante essa divisão? Se a pessoa que está conversando está tomando nota, ela vai se desconectar completamente do que a pessoa falou. E quando você está conversando com a pessoa, você não vai só perguntar o que você escreveu. Às vezes, uma resposta dá origem a uma outra pergunta, sabe? E não, eu não estou falando de forms. Formulário, ele entraria para o lado quantitativo, porque assim, quando eu mando um formulário, eu geralmente, eu posso ter uma pergunta ou outra aberta, e quando eu falo aberta, para as pessoas escreverem a resposta. Mas geralmente são perguntas fechadas com múltipla escolha, ou um sim ou não. E aqui eu não estou descobrindo os porquês das respostas, eu estou descobrindo só os quantos, sabe? Então, preferencialmente, é você conversar pessoalmente ou videochamada com as pessoas. Como recrutar? Geralmente, antes de fazer a pesquisa, é legal. Ah, talvez seja essa pergunta eu tenha entendido errado. Sim, Gi, eu acho que eu entendi errado a sua pergunta. Então, ó, antes da entrevista, então assim, o formulário, ele só é útil. Nossa, minha luz tá. Me dá um segundo, pessoal, assim, minha luz.
Voltei. Tá, então assim, formulário, ele é fundamental para antes da entrevista, para vocês filtrarem com quem vocês vão conversar. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um formulário e vocês vão fazer umas perguntas, como, por exemplo, vamos supor que eu estou falando daquele lance de andar de bicicleta, sabe? Eu estou buscando uma pessoa, meu perfil ideal é alguém que anda de bike na rua, só no final de semana como hobby. O que que eu faria? No formulário eu perguntaria nome, perguntaria idade, se fosse relevante. Talvez idade pode até ajudar, porque na hora que você for recrutar, você já vai saber ali com qual perfil mais ou menos você está falando. E aí eu perguntaria, tipo assim, daria várias opções. Qual a sua atividade preferida no final de semana? Sabe? Ou quais são os produtos que você usa? Enfim. E aí do formulário eu vou saber quem são as pessoas que responderam e eu vou recrutar a pessoa certa com quem eu quero conversar. E você tem que fazer esse formulário de um jeito que não fique óbvio qual perfil você está procurando. Então, por exemplo, eu não vou fazer uma pergunta falando: você anda de bike de fim de semana? Sim ou não? Porque desse jeito já deixa meio tendencioso com quem você quer falar, sabe? E, então, assim, uso o form para recrutar o perfil perfeito, mas na hora que eu encontrei o perfil perfeito, eu converso com as pessoas, você conversa com as pessoas ali por videochamada. Usar um gravador já meio que é outra pessoa, não? É importante, o gravador, né, usa o celular e tal, o computador, é como se fosse uma forma de garantia. Às vezes a pessoa falou uma coisa sensacional, mas a pessoa que estava tomando nota, ela estava terminando uma outra resposta e ela não pegou aquela frase. Se você não tem uma gravação, e aí, cara, você perdeu, tchau. Aí você vai ficar se lamentando. Putz, meu, olha que chance que eu perdi. Sendo que se você gravar, no pior dos casos, é como se fosse um backup, sabe? É por segurança. O seu foco é tomar nota, dificilmente você vai olhar para a gravação, mas se der ruim, você tem a gravação. E a melhor forma, na Tactile a gente tem feito muito videochamada. Já que não dá para encontrar as pessoas. Assim, se não tivesse pandemia, o melhor seria ir para o espaço onde a pessoa faz aquela atividade. Se ela anda de bike no parque, eu vou até o parque. Se eu estou num supermercado, eu vou para o supermercado. Mas se não, é videochamada. Cara, se você não tem tempo hábil, é que assim, o ideal não é conversar com amigos e familiares, sabe? É legal você conversar com pessoas desconhecidas, mas eu diria, dar um jeito é muito ruim. Talvez você pode jogar no Facebook, talvez você pode ir no grupo, você pode grupos de Facebook às vezes, sabe? Crowdsourcing, não sei, é uma ferramenta de recrutamento? Crowdsourcing, não lembro de nome não. Pesquisa colaborativa. Eu vou dar uma olhada depois. Achei legal a ref. Valeu, pessoal. Mas não, esse ainda não vi. Mas talvez grupo de Facebook, tentar ir lá já é um primeiro passo. Beleza? Então, próximo. Isso que eu comentei com vocês foi antes da entrevista. O que fazer, então, durante a entrevista? Nos primeiros 5 minutos, é sempre legal você jogar uma conversa fora para deixar a outra pessoa um pouco mais relaxada. Né? Então, sempre que a gente entrevista alguém, a gente fala, nossa, é aquela conversa ali meio de elevador, sabe? Nossa, e como você tá? E aí, o dia foi agitado, sei lá o quê? Isso vai soltando a pessoa, sabe? E aí você fala, ó, beleza, então vamos começar, o objetivo dessa conversa é esse, e aí começa, sabe? Aí você começa a fazer as perguntas. Você fala, o objetivo é esse, então, meu primeiro prazer, meu nome é Juliana, eu trabalho em tal lugar, o objetivo da conversa é esse, minha primeira pergunta é tal. Aí esse é o momento onde você vai usar o roteiro como o guia, né? De novo, você não vai ler o roteiro. A pessoa que está facilitando, que está guiando a conversa, cara, é uma conversa, sabe? Você tem que se interessar pelo que a pessoa falou, você vai utilizar aquele roteiro como se fosse com um checklist, tipo, beleza, perguntei sobre isso, perguntei sobre aquilo, e aí vai fluindo, dá certo. A entrevista é um momento de você se pôr numa posição de aprendiz.
você tem que deixar a outra pessoa falar, não importa o quanto você sabe sobre o assunto. Vamos supor que você já fez a pesquisa antes, você já sabe bastante sobre o assunto, mas não importa, na hora da pesquisa, você vai ficar quieto, na hora da entrevista, né, você vai ficar quieto e vai deixar a outra pessoa falar. Vou dar um exemplo, você está fazendo aqui a entrevista com os alunos, e eles vão falar que eles usaram o Teams. Você já conhece o Teams, você usou o Teams, você leu sobre o Teams, mas na entrevista você vai falar, você pode me mostrar? Nossa, não ouvi falar, você pode me falar um pouco sobre como que você usa? Porque você está naquele momento para você ouvir o que a outra pessoa tem para falar. Eu lembro até de ter lido essa frase em algum lugar, que falava o seguinte, né, que se você é a pessoa que está falando, você não está aprendendo nada daquele momento. Então, assim, faz a pergunta, fica quieto, ouve o que a outra pessoa tem para dizer e vai tirando suas dúvidas. E quando você faz a entrevista, isso no momento mais pessoalmente, né? Ou talvez até um remoto, às vezes, dependendo da abertura que você consegue pela pessoa, é observar o ambiente. Lembra que eu comentei que quando a gente vai conversar com um ciclista, a gente vai até o parque? Porque no momento da conversa, se a pessoa tiver com a bike dela ali, você pode perguntar para ela coisas relacionadas ao contexto, sabe? Tipo, você pode me mostrar o que você faz quando o pneu fura? Ou sei lá, ou quando você está no supermercado. Às vezes você pergunta, tipo, como você sabe se você vai levar esse ou aquele produto? Sabe? Quando você não sabe mais o que perguntar, mas você sente que ali ainda não foi o suficiente, você sempre pode apontar para, basicamente, coisas e pedir para a pessoa falar sobre isso. Ali durante a entrevista, às vezes até antes, se você se sentir um pouco desconfortável, você pode pedir para a pessoa deixar você tirar foto, né? Então você fala, tudo bem, isso às vezes no recrutamento ainda, sabe? Você mandou o form, ou entrou em contato com a pessoa, ou você estava ali no WhatsApp, olha pessoa, posso conversar contigo amanhã às 2 da tarde? Posso. Tudo bem por você se eu tirar fotos? É só para documentação, para a gente entender um pouco melhor o ambiente que você está. Às vezes se você pedir antes é até um pouco mais fácil. Então, até então, eu falei um pouco o papel da pessoa que está conduzindo, mas a pessoa que está ao lado tomando nota, essa pessoa tem um papel tão fundamental que ela vai te salvar muito tempo depois. Então, assim, as duas pessoas são importantes, sabe? Uma vai estar cavando ali para tentar encontrar a resposta, e a outra pessoa vai estar garantindo que o essencial está sendo anotado. E, aliás, eu usei o termo errado aqui, porque como anotar, como tomar nota numa entrevista? Primeiro ponto, anotar sempre em primeira pessoa, tentar ser o mais na íntegra possível. Se a pessoa falou, nossa, eu adoro andar de bicicleta no parque, você não vai falar, você não vai escrever, ela adora andar de bike no parque. Não, você vai escrever exatamente o que ela falou, sabe? Porque por que de você anotar na primeira pessoa e o mais na íntegra possível? Porque futuramente, quando vocês estiverem analisando a informação, se você escreve na íntegra, todo mundo vai olhar para aquela nota e não vai ter o que duvidar, o que discutir, sabe? Porque aquilo foi a pessoa que falou. Então, tipo, cara, não fui eu que interpretei daquele jeito, a pessoa disse aquilo. Mas se você anota, ele adora andar de bicicleta, a outra pessoa pode falar, a pessoa que não estava junto, vai falar, mas será que ela gosta mesmo? O que te faz dizer que ela gosta mesmo? Sabe? Tipo, leva para esse espaço onde levanta dúvidas e tal. Então, assim, para não gerar dúvida e para garantir que vocês estão no caminho certo, escrevam na íntegra. Escrevam, não vou falar tudo, vocês não precisam, sabe, digitar tudo que a pessoa está falando. É só vocês anotar o máximo que vocês acharem importante. Isso é um pouco subjetivo? É, mas tenta o máximo possível e aí, na dúvida, vocês filtram depois. Beleza? Próxima. E aí depois, falei antes, falei durante e o pós. Sempre agradece o tempo do entrevistado, né? Tipo, valeu, pessoa, pelo tempo, pela conversa, conversamos por 1 hora, 1 hora e meia, tal. Uma dica muito boa é que, assim, se a gente está desenvolvendo um produto ou um serviço, com aquela resposta, a gente vai ter um momento de criar alguma coisa para tentar resolver aquela dor, né? Então, é sempre legal, no final da conversa, você falar, tipo, pessoa,
tudo bem por você se a gente conversar depois de novo para testar esse conceito, sabe? Então é como se você salvasse tempo do recrutamento na segunda fase. E aí depois, em equipe, vocês vão compartilhar as impressões gerais ali do que vocês aprenderam daquela entrevista. Então é isso. E aí, indo para o próximo slide, lembra que eu tinha comentado daqueles objetivos lá que a gente falou? Tipo, se eu estivesse fazendo uma solução para estudantes, o que eu ia pesquisar? Então, aqui, agora, né, que eu já apresentei para vocês algumas formas de obter essas respostas, o que eu geralmente faria, ou a gente faria? Então, o primeiro passo é aquela dinâmica que a gente fez, de anotar em post-it coisa que a gente tem que descobrir, e depois a gente vai meio que escolhendo a abordagem. Então, vamos lá. Tipo, para a rotina pós-Covid, eu posso observar, porque eu tenho um irmão mais novo que mora aqui em casa, e eu vou entrevistar uma pessoa. Para saber as pesquisas existentes, eu vou fazer uma pesquisa secundária. Para saber os pontos negativos, eu vou pesquisar o que já está na internet e vou entrevistar com alguém. Beleza? Então agora, pessoal, era isso que eu tinha para dizer nesse primeiro momento. Vamos ter uma pausa aqui de 5 minutos. Enquanto isso, qualquer coisa eu posso repetir um pouco para a Rosa essa dúvida dela aqui. Deixa eu ver. Em começar em primeira pessoa. O que eu comentei foi em relação a como tomar nota. O que eu comentei sobre tomar nota é o seguinte, que lembra que eu tinha falado que tinham 2 papéis, né? Tem a pessoa que vai conduzir a conversa, e tem outra pessoa que vai estar escrevendo. A pessoa que estiver escrevendo, ela tem que escrever exatamente como, ou mais próximo possível como, da pessoa que falou. Isso acontece porque, se a pessoa escrever, se ela falou, por exemplo, se a pessoa anotar da seguinte forma, cenário 1, eu gosto muito de andar de bike no parque, não tem como questionar aquela informação. Se no momento posterior, quando vocês estiverem analisando essas respostas, vocês voltarem para essa informação, todo mundo da equipe vai falar, beleza, a pessoa tal disse, eu adoro andar de bike no parque. Mas se você escreve, ela adora andar de bike, uma outra pessoa que não estava na entrevista, ela pode falar, mas por que ela adora? Será que ela adora mesmo? Será que você não acha que ela adora, mas você entendeu? Começa a levantar uma série de dúvidas. E eu estou dando um exemplo desse caso, mas isso pode ser muito mais duvidoso, sabe? E quando eu digo duvidoso, é a forma que a pessoa escreve pode dar ainda mais a impressão de que aquela informação é uma visão dela e não algo que de fato aconteceu. Lembra que no início alguém comentou que é a questão de confiar na informação, garantir a autenticidade da informação? Escrever na íntegra é uma das formas de garantir essa autenticidade. Beleza? Mas aqui, assim, é papum. Tem bastante coisa ainda pela frente. Eu vou tentar não estourar muito nosso papo, mas vamos lá. Belê. Então, se puder, Carol, vamos para o próximo slide. Então, bom, aqui Ju, só para avisar, agora é o Lucas que tá ajudando aí nos slides. Perfeito. Valeu, Lucas. Vamos começar, então, com uma atividade, hein? Vamos chegando. Então, lembra que eu comentei com vocês a importância da entrevista? E uma entrevista, ela basicamente depende muito das perguntas que você vai fazer. Na verdade, tem um ponto bastante importante que eu não comentei com vocês, que é o seguinte: como perguntar? Eu fiquei surpresa que ninguém me perguntou isso. Mas como é que você conduz uma conversa? Que tipo de pergunta você faz? Eu vou mostrar para vocês, e é essa atividade que a gente vai ter então. Vou mostrar para vocês um roteiro, né, que é o próximo slide. Eu não sei se é possível. Na real, acho que vamos só fazer direto, que é mais fácil. Então, individual, todo mundo aqui na sala. Eu tenho esse roteiro. Eu vou dar aqui uns 2, 3 minutos para vocês darem uma olhada. E eu quero que vocês vão pensando o que não está 100% certo nele, o que poderia melhorar, o que está errado. Mandem aqui no chat. Não, ainda não. Vamos lá, 2 minutos.
pensem sobre, e aí depois desses 2 minutos eu vou falar, pessoal, joga aqui no chat, e aí vocês vão comentar aqui o que poderia ser melhor desse roteiro. Beleza? Então, a partir de agora, 2 minutinhos, deem uma olhada e pensem o que poderia ser melhor. O que tem de errado com essas perguntas? Tô contando aqui no celular, e... Mais 1 minuto, pessoal. Se quiserem ir mandando aí, porque algumas pessoas já colocaram, podem colocar no chat de forma assim pontual. Exato. Tipo exemplo, nessa parte aqui, isso tá errado. Mais 30 segundos. Boa. Então, vocês mandaram super bem. Na verdade, vocês perceberam vários desses problemas. Como vocês podem perceber, esse roteiro está super resumido, né? Só tem alguns pontos. Mas sim, então o primeiro erro aqui, o primeiro problema é logo na introdução, né? Tipo, o objetivo da conversa não é entender o quão ruim tem sido estudar em casa, é entender como tem sido estudar em casa. Pode ter sido bom, pode ter sido ruim, pode ter sido mais ou menos. Sabe, você não tem que dar esse juízo de valor sobre sua percepção sobre aquele tema. Segundo ponto, vocês também perceberam e mandaram super bem, que é, você tem que pedir permissão para gravar a conversa. Você não vai ser gravando aí e tá tudo certo. Tipo, não, você tem que falar, vou fazer um projeto sobre esse tema, tudo bem por você se eu gravar essa conversa? Você tem que deixar explícito e pedir permissão para poder gravar. Beleza. Outro problema aqui, me conta um pouco sobre você. Tá certo, né? Tá, tipo, aberto. Você já sabe que a pessoa estuda porque você já filtrou antes. Então, você já tá conversando aqui. E vejam só a importância de como é filtrar bem o perfil que você quer conversar. Imagina se aqui vocês conversam com alguém que não estuda. Então, tipo assim, eu tô querendo descobrir como tem sido para alguém, né, como está sendo para alguém estudar em casa e eu estou conversando com uma pessoa que nem está estudando mais. É uma perda de tempo para os dois lados, para você e para a pessoa que está sendo entrevistada. Em qual ano você está? Ok, é quase uma pergunta um pouco mais quase sociodemográfica, né? Você está querendo ali identificar qual é o seu perfil. Vejam só, no início da entrevista, você sempre começa de um jeito um pouco mais amplo, com perguntas mais fáceis. Você vai identificando quem é o perfil, né? Tipo nome, idade, onde estuda, onde mora, sei lá o quê. Aí você vai falar sobre o tema macro, né? Que é como tem sido estudar na quarentena. De novo, outro erro. Deve ter sido horrível, né? Tipo, não importa o que você acha sobre aquele assunto. Fica quieto e deixa a outra pessoa, só responde a primeira parte, sabe? Só pergunta a primeira parte. Como tem sido estudar na quarentena? E deixa a pessoa falar, ver o que ela vai trazer. Aí aqui eu tenho essa observação que também está errada. Lembrar de falar o quanto estou detestando a quarentena. Como eu comentei, não importa a tua opinião, sabe? O que importa é o que a outra pessoa acha. O momento de você trazer informações para descontrair a conversa
é só no início, é naquele papo ali do início, nos primeiros 5 minutos. Depois, tchau, sua opinião não importa mais. Um outro ponto aqui que o pessoal também percebeu é, você usa o Teams? Você não tem que perguntar para a pessoa de forma tão direta. Na entrevista, no roteiro, você sempre tem que fazer perguntas abertas. Então, assim, o que é o oposto de perguntas abertas? Perguntas fechadas, onde a resposta só vai ser um sim ou um não. E assim, o que que você ganha de você não ganha muitos insumos de um sim ou não, sabe? Tipo, nossa, estudar em casa tá ruim, né? Tá. Tipo, da hora. O que que você aprendeu disso daí? Que produto você vai construir em cima de um tá horrível? Não muito. Mas se você pergunta como tem sido, nossa, cara, quando você pergunta uma pergunta aberta, você geralmente começa um como, com um porquê, com um, às vezes quando, e aí você dá abertura para a pessoa responder assim, que ela quiser. E aí ela já vai falar tipo, ah, cara, para mim tem, tem sido muito difícil, mas na verdade isso me surpreendeu, porque tem uns pontos muito bons de estar em casa. Porque tem aquele professor, sabe? E ela começa a falar coisas que eu falo, nossa, e se eu criasse. Assim, você não vai fazer isso na hora da entrevista, porque da mesma forma que eu falei na observação, que a entrevista é né, que o momento que você está presente, você vai coletar insights, a mesma coisa para a entrevista. Você não vai estar analisando o que a pessoa está falando, você vai estar absorvendo. O momento de analisar é posterior, porque se você já está analisando na hora que ela está falando, você vai ali tampar os seus ouvidos para quando a pessoa falar alguma coisa que não tem a ver com o caminho que você quer. Então perguntas abertas e ouve o que a pessoa tem para falar. E aqui, então, em relação ao Teams, seria qual ferramenta você usa? Às vezes eu vi que alguém até comentou, né, de aplicativo. Mas se eu falasse aplicativo, eu já estaria falando para a pessoa, você usa aplicativo. E às vezes, que ferramenta a pessoa usa? Nossa, cara, eu descobri uma forma de usar uns livros, sabe, que tá me ajudando muito. Aí você fala, nossa, usar livro? Como assim usar livro? A pessoa fala, nossa, porque quando eu uso livro, você entendeu? Então, assim, pergunta de um jeito aberto, deixa a pessoa responder, e aí vocês vão aprofundando em cima da resposta da pessoa. Beleza, outro ponto. Você estuda no seu quarto? Não, né? Eu já tô assumindo que a pessoa tá no quarto. É tipo, onde você estuda? Como, sabe, qual é o seu espaço de estudo? Como ele é? Enfim. E o último é super tendencioso, né? Tipo, o que você diria? Não, aliás, aqui, ó, em comparação a como era antes, o que você diria que piorou? Não tem problema com essa pergunta. A única coisa que tá faltando é que também deveria ter um que melhorou, sabe? É sempre legal você olhar para os dois lados. Deixa eu ver que horas são. Tá, 6h45. Para a próxima atividade, então, próximo slide, Lucas. Eu quero então que vocês vejam como que é uma entrevista. Então agora a gente vai passar. Lembra que eu falei que tinha uns dois papéis, né? Tem o lado do entrevistador e o lado do que está tomando nota. Agora a gente vai ver uma entrevista e a gente vai fazer o papel de alguém que vai tomar nota. Então, nesse momento, eu vou pedir para vocês pegarem aquele papelzinho maroto que vocês devem ter aí do lado de vocês. Vou pedir para fazer umas dobras aí, tipo um origami, tipo de suru, brinks, não. Vou pedir para vocês dobrarem no meio de novo, dobrarem no meio e dobrarem no meio. Tipo, vão fazendo os vincos para ficar da hora. E aí, quando vocês abrirem, vocês vão ver, tipo, vários quadrados. Não sei se está claro aí para vocês. E aí, para cada um desses quadrados, vocês vão anotar um aprendizado diferente dessa entrevista. Fez sentido? Se eu fosse sugerir para vocês, eu diria pegar umas 2 folhas de papel para ter uns 16 quadrados, eu acho. Acho que deve ser o suficiente. Então, vamos lá. Tarefa número 1, folha de papel. Tarefa número 2, dobrar até ter 8 ali quadrados. E aí você pode deixar a folha aberta. O objetivo de fazer essas dobras é só para ter um espaço dedicado para cada uma dessas notas. E a seguir, eu vou pedir para o Lucas compartilhar. Eu vou mandar o link aqui no chat, tá, Lucas? Olá, Andressa, tudo bom? Oi, Ju, tudo Perfeito, ótimo? como você está? Tudo bem, e contigo? Tudo bem também, obrigada. Então, Andressa, muito obrigada pelo seu tempo.
E o motivo dessa conversa é para a gente tentar entender um pouquinho melhor como tem sido para as pessoas estudar nessa fase bizarra de quarentena e Covid que a gente está vivendo. Então, só antes da gente começar, eu queria perguntar para vocês, tudo bem a gente gravar essa conversa? Tudo ótimo, pode gravar. Perfeito. Então, para começar, eu quero que você me conte um pouquinho sobre você. O que que você faz, o que você é, enfim. Então, eu sou a Andressa, eu tenho 20 anos e eu moro em João Pessoa, aqui na Paraíba. Eu estudo engenharia elétrica na universidade daqui, Universidade Federal, e também eu estagio como designer na Tactile. E estamos aí tentando sobreviver, né, todos os dias nesse período. Legal. Agora, começando a falar um pouco mais sobre o tema, né? Conta um pouco para mim como tem sido estudar em casa. Tem pontos bons e pontos ruins, sabe? Mas eu acho que foi como eu posso dizer, foi algo bom para se adaptar, né? Provar como a gente pode se adaptar a várias coisas. Mas eu acho que a gente está se acostumando, né, a esse novo cenário, então a gente vai se adaptando devagarinho. Mas tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Já já a gente chega então nesses dois pontos. Mas me conta primeiro, como que é o seu dia? Como que é a sua rotina? Então, eu começo o meu dia um pouquinho mais cedo do que eu começava anteriormente, mas porque nessa quarentena surgiu muita necessidade de tirar um tempinho para mim, né? Para eu poder investir em mim, poder fazer coisas que eu não fazia antes, que eu negligenciava, né? Tanto minha saúde mental e etc. Então, depois disso, assim, eu tomo café e depois eu vou me dedicar às atividades do estágio. E algumas vezes, durante esse período da manhã e da tarde, tem pausa para aulas na universidade. Aí depois, quando termino minhas tarefas do estágio, aí eu começo a estudar e geralmente eu estudo com meus amigos. A gente faz uma chamada e todo mundo estuda junto. E essas aulas que você tem ao longo do dia, como que são elas? Então, essas aulas, elas são na maioria das vezes síncronas. São os professores que estão ali mais para tirar dúvida e tal, de materiais que eles já colocaram na plataforma, por exemplo. E que tipo de material eles geralmente disponibilizam na plataforma? Alguns disponibilizam videoaulas, outros mais slide, texto, e sempre tem lista de exercício para preparar para uma possível avaliação, ou até alguns trocaram, né, essa avaliação comum para listas mesmo, porque eles não sabem como vai ficar esse lance da correção, avaliação, enfim. Uhum. E qual plataforma que vocês usam? Então, a minha universidade ela adotou o Google Classroom para para dispor esses materiais e o Google Meet para fazer essas aulas síncronas, né, com todo mundo da turma. Uhum. E você disse que no final do dia você conversa com seus amigos, enfim, da universidade. Me conta um pouquinho sobre qual que é o motivo dessa conversa e como vocês fazem isso. Então, essas conversas elas surgiram com a necessidade que a gente sentiu de um ajudar o outro. Que a gente sabe que ninguém está vivendo a mesma coisa que era antes da pandemia, né? Muitos, como eu, começaram o estágio, outros estão trabalhando com os pais, ou até trabalhando fora para complementar a renda de casa, né? Então, a gente viu que cada um ajudando em um ponto, um é melhor em uma matéria, outro é melhor em outra, a gente vai se ajudando e consegue todo mundo passar por esse período mais ou menos bem, né? Sem tanto choque. E descreve um pouco para mim como que é o seu espaço de estudo. Então, no começo da quarentena eu não tinha esse espaço, porque geralmente eu estudava na universidade mesmo. Só que aí quando eu comecei a ter essa necessidade de estudar em casa, aí realmente eu fui preparando. Foi com o tempo, né? A gente vai preparando devagarzinho. Eu coloquei uma mesinha aqui no meu quarto, que é um lugar mais silencioso. Fui organizando, decorando de um jeito que eu gosto. Ainda não tá como eu quero, mas aos poucos, né, a gente vai colocando tudinho. E quais são os objetos que você tem, então, aí à sua volta que te ajudam a estudar? Então, eu tenho várias cadernetinhas aqui do meu lado. Eu tenho também alguns objetozinhos assim que eu gosto, bem fofinhos, que quando eu tô muito aperreada, né, eu olho para um lado, eu vejo que eu tô no canto que eu gosto, sabe? Eu tenho também 2 posters de plantas, que eu não tenho planta no meu quarto, então pelo menos o pôster da planta eu tenho. Uhum. E tem um cartãozinho falando que é para eu cultivar pensamentos positivos. Eu acho que foi um momento que eu tava muito triste, assim, e eu colei ele e disse, não, eu quero que ele esteja todo dia aqui, para quando eu tiver mal, olhar para ele e realmente eu tenho que parar. Legal. Quer dizer, que bom que você encontrou uma alternativa, né? Sim. E tá, então a gente passou um pouquinho também sobre as ferramentas, né? Você falou que é o Google. Qual é o Google Meet? Não, não é o Google Meet, é o É o Google, Google Classroom. Google Classroom, legal. E com os amigos, A gente geralmente faz pelo Meet também. certo. E aí, só pra gente encerrar, são aquelas duas perguntas, né?
o que que você, comparando o antes da quarentena e a vida pós-quarentena, o que você diria que foi legal, que melhorou? Assim, os benefícios de estudar em casa. Um dos benefícios assim que foi o mais gritante para mim foi eu aprender a gerenciar o meu tempo, ser um pouco mais organizada, porque eu associava muito, né, o lugar, a função dele. Tipo, na universidade, eu ia estudar na universidade, chegava em casa, eu estava muito cansada e ia descansar. Hoje não, eu não preciso associar, né, o lugar, a função, nem o horário. Eu posso ir organizando do jeito que eu me sinta mais confortável. E também, outra coisa que eu acho legal é que antes eu tinha muita dificuldade com métodos de alguns professores, alguns métodos mais arcaicos e tal. Hoje eu posso pegar essas matérias e posso estudar da minha maneira, que eu sei que eu aprendo melhor. Então isso foi uma evolução muito legal que eu vi no meu método de estudo, mesmo na quarentena. Legal. E do outro lado, o que você diria que a quarentena meio que piorou? Que você preferia como era antes? Então, com os meus amigos, assim, da minha turma, do meu período, a gente continua tendo contato e é muito legal. Só que a universidade, assim, ela também tem espaços de convivência, né? Que era uma coisa muito legal. A gente saía da aula e ia compartilhar com pessoas de outros períodos, jogar xadrez, conversar como era que o professor, que eles já passaram, né? Saber como era aquele professor, como eram as provas e tal. E hoje a gente não tem tanto esse contato. Mas a gente tenta ficar próximo, mas não dá para ficar próximo de todo mundo, né? Isso foi um ponto ruim. E agora sim, oficialmente, alguma coisa que a gente esqueceu de comentar? Não, acho que ficou tudo amarradinho, tudo certinho. Perfeição, então. Muito obrigada, Andressa. Era isso. Valeu. De nada, Ju. Então, pessoal, esse é um exemplo. Foi super legal, na verdade, entrevistar essa menina, né, a Andressa. E a gente tentou fazer, na verdade, a gente gravou uma vez só e tentou fazer de uma forma mais genuína e crua possível, sabe? Eu queria mostrar para vocês como entrevistar alguém. Você tem que ficar quieto, mas você tem que ser simpático, sabe? Para deixar outra pessoa ali falar e se sentir confortável para falar. E olha que interessante, no início, o que eu sabia era, tipo assim, as pessoas estão em casa e as pessoas estão usando alguma ferramenta, sei lá. E ao conversar com essa pessoa, ao fazer aquelas perguntas de um jeito aberto, ela foi trazendo tantos assuntos interessantes, que tem tantas oportunidades de projeto ali, sabe? Ela falou sobre se sentir mal e de repente colocar coisas em volta dela que alegrem ela. Ela falou sobre estar com os amigos para todo mundo, sabe, conseguir passar por essa bad juntos. Ela falou de ter autonomia, de como estudar, de um jeito que ela entende e ela consiga aprender, sabe? São muitas coisas muito ricas que surgem. E são em cima desses aprendizados que futuramente vão surgir um projeto que de fato vai ser inovador, entendeu? Então vejam só, é nessas conversas que vão surgir uma coisa que você vai falar, tipo, meu, olha que da hora, olha só, isso aqui de fato vai ajudar alguém, de fato vai ser relevante para alguém. Próximo slide. Pessoal, eu tô vendo aqui que são 5 para 7. O que ficou faltando é passar pelas técnicas de consolidação das entrevistas. Eu vou tentar não me estender muito, mas já avisando que provavelmente eu vou estourar uns 15 minutos, tudo bem? Já pedindo desculpinhas. Mas como então tomar nota, né? Então, idealmente, seria esperado que vocês tomassem nota mais ou menos assim, sabe? Então, aqui eu escrevi na íntegra e falei, tipo, no começo da quarentena não tinha esse espaço, e como a fala dela não estava ali de estudo, eu só preenchi ali entre parênteses, coloquei de estudo para posteriormente a gente saber identificar sobre o que ela estava se referindo. Beleza, pergunta difícil. Como entrevistar alguém que é mais calado? Olha, tem pessoas que tem entrevistas que não, assim, como vou responder de um jeito positivo primeiro? Como fazer isso? Cara, é fazer perguntas abertas e sempre perguntar por quê, falar tipo, nossa, não sabia disso, você pode me explicar como que é? Tipo, é de fato se pôr num papel de aprendiz, como se você estivesse começando a trabalhar naquela empresa naquele dia, ou estivesse aprendendo a fazer alguma coisa naquele dia, e você está falando com uma pessoa que sabe mais que você.
Você fala, ai, pessoa, eu não sei sobre isso, você pode me mostrar? Você pode me explicar como é que é? Aí se a pessoa der uma resposta muito curta porque ela é tímida, você faz uma pergunta meio que para estimular a pessoa a continuar respondendo, né? Tipo, ah, mas como assim? Ah, mas por quê? Sabe, você vai tentando criar, você vai tentar dar espaço para a pessoa responder. Em alguns casos, é quase difícil tirar. Qual que é aquela expressão? É tipo leite de pedra. Então, assim, isso é que você pode tentar fazer para tirar o maior proveito possível da entrevista. Mas em alguns casos, se não der certo, tudo bem, sabe? Você não vai sempre ter uma entrevista perfeita, basicamente. E às vezes, um ponto legal para vocês terem ciência também é que, assim, geralmente vocês vão entrevistar de 5 a 8 pessoas. A primeira entrevista sempre vai ser ruim, sabe? Então já vai tranquilo, que a primeira entrevista é para você sentir um pouco a energia, sabe? Você vai sentir se as suas perguntas de fato estão bem encaixadas. Da segunda em diante é quando a coisa vai começar a fluir melhor. Beleza, próximo slide. Lembra que eu comentei, então, sobre o diamante, né? Imagina que isso que a gente só fez uma entrevista. Imagina o quanto de informação a gente aprendeu. Daqui uma semana, se a gente só deixar toda aquela entrevista anotada, a gente não vai conseguir fazer nada com aquilo. Por isso que a gente tem que ir sempre resumindo e aos poucos ir afunilando e definindo o que faz sentido e o que é valioso de toda aquela informação. Por isso, então, eu vou falar das técnicas de consolidação, né? Próximo slide. Pode também já pular para o próximo. Vou falar de 4 ferramentas: diagrama de afinidade, mapa de empatia, personas e ponto de vista. O mapa de empatia e os personas são os mais conhecidos, né? Mas começando pelo diagrama de afinidade. Próximo slide. Pode ir para o próximo. O que é mais legal? Como que é, então, o diagrama de afinidade? Diagrama de afinidade é quando você vai começar a agrupar temas semelhantes. Então, eu diria que o diagrama de afinidade geralmente é uma ferramenta que você usa como se fosse esse primeiro passo de começar a fazer senso de todas as informações que foram levantadas. Quando que você faz isso? Eu diria que no mínimo depois da segunda entrevista, sabe? Porque ou você conversa com 5, toma nota, põe tudo ali junto e aí você vai organizar, ou ali na segunda e na terceira você faz isso, organiza, conversa com as novas pessoas, joga para a mesa e organiza de novo para ver o que deu certo ou não. Para qual grupo cada informação pertence, né? Mas, enfim, como então funciona um diagrama de afinidade? O primeiro passo é você jogar suas anotações na mesa, né? Então, aqui eu tenho algumas que a Andressa foi falando, né? Ela falou, tipo, depois eu vou me dedicar às atividades do estágio. Ela falou, tipo, na quarentena surgiu essa necessidade de eu ter um tempo para mim, né? Coisas relacionadas à saúde mental. Ou aqui, um dos benefícios foi eu aprender a gerenciar o meu tempo. Você põe tudo isso na mesa. No segundo momento, isso você faz em equipe, tá? No segundo momento, vocês vão começar, pode ir para o próximo slide, vocês vão começar a ler e enxergar que existem coisas em comum, que falam sobre o mesmo assunto. Isso, em algumas pessoas, podem chamar também de clusterização. Clusterização é agrupamento, que é fazer um diagrama de assuntos afins. Então, você fala, nossa, aqui ela está falando da rotina dela. Tipo, aqui ela está falando sobre, as aulas são síncronas, né? O professor está lá para tirar dúvida. Eu também tenho aqui ferramentas do Google, tenho o Classroom, tenho sei lá o quê. Enfim, próximo slide. E depois que você tem esses grupos, você dá um nome para cada grupo. Então, eu sei que esse grupo aqui são sobre assuntos relacionados à rotina, esse segundo é sobre a universidade, ali é sobre a área de assunto, e isso não são só com os aprendizados feitos, coletados da entrevista, sabe? Coisas que você aprendeu na sua entrevista, na sua pesquisa secundária, você também joga para esse mural. Então, aqui é como se você fosse fazer uma grande análise de tudo que você pesquisou. Próximo slide. E essa técnica, ela também te ajuda a se preparar para essas próximas ferramentas de consolidação. Por isso que eu falei que, na minha opinião, o diagrama de afinidade é quase que um
uma ponte entre esses dois lados, sabe? Eu primeiro vou coletar as informações. Para mim, o diagrama de afinidade é o momento onde eu vou analisar e vou fazer senso do que o que é semelhante, o que é diferente. E aí, se você tem uma respostas parecidas, você pode colocar também, tipo, um quadrado em cima do outro. Tem uma ferramenta muito boa que às vezes a gente tem usado bastante nessa fase remota, que é o Miro. O Miro, eu acho que ele tem uma versão gratuita, então acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Tendo isso pronto, uma outra técnica de consolidação são os personas. O que é interessante do persona? O persona é uma forma de você lembrar que você não está fazendo o produto para você. Miro é M-I-R-O. Boa. Os personas é uma forma de você lembrar que você não está fazendo um produto para você mesmo, que você está fazendo para outra pessoa, e também é uma forma de você entender e deixar registrado de uma forma muito fácil o que a pessoa quer fazer, as frustrações, biografia, e sabe, na verdade, eu acho que um dos principais benefícios do persona é porque quando você não tem bem claro para quem que você está projetando, na hora lá para frente que você tem que tomar decisão se o seu projeto vai para o lado A ou para o lado B, se você tem um perfil que esse produto serve para todo mundo, de repente todas as... Ih, pessoal, tá um barulhão aqui. De repente, todas as escolhas são justificáveis, sabe? Quando um produto é para todo mundo, tudo é possível. Mas quando você sabe que um produto é para uma pessoa, você vai saber dizer se aquela ferramenta, se aquela nova feature, etc., vai funcionar ou não. Beleza, agora sobre o template, eu não sou fã desse. Se você jogar Persona Design no Google, isso é o que vai surgir entre vários outros templates. Eu não curto muito, por quê? Porque tem coisas aqui que são meio genéricas e elas não de fato te ajudam a entender quem é essa pessoa que você está conversando, sabe? E então tem algumas coisas principais, alguns aspectos principais do persona que eu acho que eu prefiro, enfim, focar. Então, próximo slide. Coisas que eu não gosto, né? Que eu tenho um X aí. Tem uma parte aqui, tipo, vamos supor que eu tô falando com a Andressa, e eu vou chamar que meu persona aqui dos estudantes é Vanessa. Tipo, cara, a localização dela, será que é relevante para o meu projeto? Acho que vocês têm que ter esse senso crítico que a gente comentou antes, de saber quais informações vão de fato ajudar, sabe? Por exemplo, tem essas barras aqui falando, medo, ou crescimento e tal. Tipo, na minha opinião, tem informações do template que não acrescentam no projeto, porque elas são muito abstratas e elas não vão te ajudar a tomar uma decisão. Então, o que eu considero um persona legal? Pode ir para o próximo slide. É focar em algumas características, que é o objetivo, perfil, frustração, ferramentas. Eu vou ter uma foto, não de galeria, sabe? Eu não quero uma foto perfeita ali que eu vou dar um Google e é uma pessoa super arrumada e tal. Eu quero colocar uma foto que de fato represente aquela pessoa. Sei que não tem tempo, então eu vou pular essa atividade, mas o que eu queria trazer para vocês é o seguinte: imagina que eu tenho um persona com essas categorias. Então eu tenho aqui quem eu vou chamar de Vanessa. A proposta da dinâmica seria pedir para vocês trazerem outros exemplos. Então, vou pedir para vocês colocarem aqui no chat. O que eu gosto de fazer, então, é ter uma foto que de fato represente esse perfil. Coloquei a foto, então, da única entrevistada, mas idealmente você só vai fazer o persona depois de ter conversado com todo mundo. Coloca uma frase, né, uma citação relevante para o projeto. Então, eu coloquei aqui, a gente tenta, mas não dá para ficar próximo de todo mundo. Eu acho que representa bem essa quebra do tá com os colegas da universidade e de repente tá sozinho em casa. E aí, beleza, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês jogarem aqui no chat, da entrevista que a gente assistiu, quais são os objetivos que a Vanessa tem? Um deles é aprender o conteúdo do curso. O que mais que eu poderia falar que é objetivo desse estudante que está em casa? Alguém tem alguma sugestão? Eu poderia dizer que, por exemplo, um outro objetivo que essa pessoa tem é ajudar os amigos a passar por essa fase juntos, investir mais nela mesma, né? Cuidar enfim, da sua saúde mental.
enfim, entre outros. Indo para o próximo. Frustrações. O que a gente aprendeu na entrevista de frustrações? Desculpa, Lucas, eu falei próximo de próximo tema. Frustrações. Uma das frustrações que ela colocou na entrevista foi que ela tá longe dos amigos dela. Mas o que mais que teria, né? Aí, beleza. Tenho estar talvez longe dos amigos, beleza? Coloquei. O que mais aqui? Não sei. Se vocês colocarem alguma coisa, eu comento. Mas algumas dores, né? O fato de ter os momentos de se sentir solitário, por isso que ela colocou as coisas ali na parede e tal. Ter aulas à distância, talvez. Aí o perfil, eu tenho um breve resumo, né, que vai falar ali quem que é essa pessoa. Então, Vanessa, 20 anos, está cursando faculdade, trabalha meio período. Então é interessante que esse perfil aqui já é alguém que não está 100% dedicado na universidade, né? Ela também trabalha. E ferramentas. A Andressa, por exemplo, falou do Google Classroom, mas eu poderia ter outras ferramentas aqui que surgiram ao longo de outras entrevistas, né? Tipo, o Miro, como eu acabei de falar, o WhatsApp, ou sei lá. Enfim, isso é o persona, sabe? É você consolidar o que você aprendeu de mais importante ao longo das entrevistas. Agora sim, próximo slide. Mapa de empatia. O mapa de empatia, ele é bastante legal porque ele ajuda a você se contextualizar sobre o tema, né? Então ele tem esse template e eu não tenho nada contra esse template, então tudo bem vocês irem fundo nele. A minha atividade era propor algo semelhante que a gente fez no Persona, né? Então como que o mapa de empatia funciona? Vocês colocarem o que vocês aprendem. E aqui, o que eu quero deixar muito claro, e eu vou trazer esse ponto agora e depois eu continuo falando sobre o mapa de empatia, é que você não vai pegar essa ferramenta e vai sair inventando. Tipo, o que a pessoa vê? Eu não sei, eu acho que ela vê um livro, né? Ela deve ver um livro. Tipo, não é para você tentar adivinhar. Você vai escrever o que você aprendeu na sua pesquisa. Entendeu? Então, assim, se surgiu na pesquisa, ela vê ferramentas de teleconferência, você escreve ali, entendeu? Então, meu ponto é, vocês vão usar essas ferramentas depois de ter feito a pesquisa, não antes. E aí, indo para o mapa de empatia, ele te ajuda a contextualizar. Então, baseado na entrevista que a gente fez, vamos começar, então, a popular. Então, o que o nosso persona, né, o que a Vanessa vê? Uma das coisas que eu coloquei é pôster de planta. O que mais que ela vê? Vocês lembram da entrevista que a gente passou? Talvez ela vê os amigos dela exato, pela internet, ela vê coisas fofas, legal. Ela vê frases motivacionais, exato. Professor pela internet, boa. E ainda para o próximo quadrante, então, o que ela pensa e o que ela sente? Uma das coisas que ela comentou lá no início foi, eu preciso de tempo para cuidar de mim mesma. E aqui vocês podem ver que eu já estou fazendo frases um pouco mais analisadas, né? Aqui tudo bem não entrar o quote. Aqui tudo bem ser um pouco mais análise. É a partir da quote que eu faço essa análise, entendeu? Mas alguém lembra que ela pensa alguma coisa ou sente alguma coisa? Talvez ela sente a necessidade de ajudar os amigos dela. Não sei. Ela sente que ela precisa encontrar uma forma de aprender mesmo estando em casa, que tudo tem um lado bom e um lado ruim, boa. E o que ela ouve? Eu coloquei aqui, por exemplo, que ela ouve, né, na aula, os professores tirando dúvida. Vocês lembram de mais alguma coisa que ela pode ouvir? Talvez ela pode ouvir os amigos comentando sobre dúvidas na internet, amigos desabafando, boa. Beleza, o que ela fala e o que ela faz? Esse socializável tá errado, mas o que ela fala? Ela fala, ou o que ela faz pelo menos, né? Ela faz videochamada com os amigos. Ela dedica um tempo. Tudo bem as coisas começarem a se repetir um pouco, sabe? Porque uma coisa tem a ver com a outra. O que ela faz? Ela estuda, ela estuda em casa, né? Ela estuda usando. A gente não entrevistou, então eu não posso dizer que ela usa um computador ou celular, mas ela usa o Classroom,
Exato. Ela usa a lista de exercício, ela usa as videoaulas, enfim. Quais são as dores que surgiram na entrevista? Uma das dores que eu percebi foi que ela não está próxima dos amigos, né? Ela perdeu aquele espaço de troca ali de troca de experiências. Aliás, isso também já está um pouco indo para a necessidade dela. Qual que é a necessidade, então? Trocar experiência com os amigos para sentir que as pessoas ali estão trocando conhecimento. Uma outra necessidade, trabalhar, exato. Então, olha só, quando você pega o mapa de empatia ou persona e começa a inventar da tua cabeça, dá muito trabalho, e 2, você vai ter que jogar aquilo fora porque aquilo não tá certo e aquilo não vai te ajudar. Mas quando você usa o mapa de empatia e o persona depois de entrevistar as pessoas, é muito mais fácil, você só vai estar preenchendo, sabe? Tipo, com o que você observou. E é para isso que essa ferramenta serve. Indo para o último, é o ponto de vista. Próximo slide. Ponto de vista é como se fosse uma forma, é uma frase que você escreve nessa estrutura, que ela te ajuda a refletir. Ela é muito legal porque ela é muito concisa. Não é um mapa para cada entrevistado, não. É uma ferramenta final, geral. Por isso sendo o perfil ideal, tá? Você não vai colocar ali no seu mapa de empatia o que a pessoa que te interessa está ouvindo, o que a pessoa não te interessa também está ouvindo, porque você estaria meio que poluindo com informação desnecessária. Então, o mapa de empatia é o geralzão do perfil ideal depois que você conversou com todo mundo. E voltando aqui para o ponto de vista, o ponto de vista é uma forma uma frase super curta que você vai escrever, que ela vai estar puxando várias coisas que você descobriu ao longo dessa pesquisa e que você foi consolidando. E ela tem esse seguinte estrutura: você vai falar o usuário, aí você vai falar você vai descrever um pouquinho nessa persona, você vai falar essa pessoa precisa de, você vai escrever geralmente no verbo, o que essa pessoa precisa e por quê. E aí você vai justificar de acordo com o insight da pesquisa. Parece meio abstrata, mas depois que você começa a criar, ela fica mais fácil e ela super ajuda, porque depois, quando você for para a segunda fase do diamante, quando você olhar para essa frase, ela vai super resumir a sua pesquisa inteira. Então, você vai falar assim, então, um exemplo de construção dessa frase. A Vanessa, né, que é o meu usuário, que é a minha persona. Quem que é essa persona? A Vanessa que está cursando a universidade remotamente. O que ela precisa? Uma das frases ela precisa estar num espaço de estudo quieto. Por quê? Porque ela tem atendimento ao longo do dia com os professores para tirar dúvida. Se chama ponto de vista. Eu acho que não deve ter em português, ou eu não encontrei pelo menos, então em inglês se chama point of view. Eu joguei aqui no chat. Eu acho que provavelmente vocês teriam que jogar tipo point of view, design thinking, sabe? Para aparecer de fato a ferramenta. E, enfim, e aí, se vocês tiverem, eu já estourei, não vou pedir para vocês fazerem isso não, mas idealmente vocês criariam algumas frases com o que vocês aprenderam, né? Então, tipo, geralmente a persona sempre é a mesma, e a descrição sempre é a mesma, tipo, ela está cursando a universidade remotamente. A segunda parte, que é o que ela precisa, pode variar, né? Então, ela precisa estar em um espaço de estudo quieto, ela precisa socializar com os amigos, porque ela sente a necessidade de troca de experiências, entendeu? Então, assim, o 1 geralmente é o mesmo, o 2 geralmente varia, e o terceiro também varia, porque ele é uma resposta para o segundo. Beleza? Sei que o final ficou um pouco corrido, pessoal, mas era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor ao longo dos exemplos como que fazer pesquisa de fato ajuda você a inovar, e eu acho que talvez com os exemplos finais tenha ficado também um pouco mais claro, né, quando eu comentei que a pesquisa do design é um pouco diferente da acadêmica. De fato, acho que eu não me expressei 100% bem, mas eu acho que a principal diferença é o objetivo. No design, eu quero ter esses aprendizados embolados de um jeito que
me ajude a tomar, tipo, gerar soluções depois, enfim, né, na fase de ideação, etc. E é isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, pessoal, e eu respondo o resto aqui no chat. Valeu. Passar a bola para Carol. Boa, E se Ju. vocês tiverem dúvida, tem só no último slide o meu e-mail. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, mandar aí qualquer coisa. Boa. Galera, eu tô com a internet meio instável aqui, vocês me avisam se eu travar para vocês. Mas, Ju, muito, muito obrigada pelo treinamento. Cara, foi incrível. Acho que não só pela interação, no sentido de dividir a galera em sala, assim, mas esse exercício do vídeo, da gente de fato colocar em prática o que você falou, acho que foi total, assim, sair da caixa, sabe? Acho que foi muito, muito bom. Tá o contato aí da Ju, caso vocês queiram falar com ela. E da mesma forma que a gente fez na semana passada, essa semana a gente também vai enviar para vocês todos os materiais, as gravações, não só aqui do treinamento da Ju, mas também de outras salas que estão rolando agora. Então é isso, pessoal. Obrigada aí pelo momento aqui com a gente. Vou pedir licença, vou encerrar aqui a chamada para não desligar na cara de vocês. Mas então é isso. Um beijo aí para todo mundo, boa noite e muito obrigada, Ju. Valeu, galera. Valeu, Valeu, Ju. obrigadão. Abraço. Tchau, tchau, pessoal.